sem dúvida nenhuma, dissesse bem, né? Quando saiu a notícia do tarifaço, os dados econômicos começaram a pipocar e a análise do impacto econômico que isso teria no Brasil, como se fosse uma medida de tarifa econômica como a que o Trump havia imposto a outros países. Qual era a lógica dessa tarifa em outras circunstâncias para outros países? Era equilíbrio de balança comercial, era a recuperação do emprego industrial dentro dos Estados Unidos, era cessar a fuga de investimentos dos Estados Unidos para outros países com mão de obra mais barata. E ficou claro que não é essa, a intenção não é essa a natureza das sanções aplicadas ao Brasil. Agora, por que ao Brasil estas sanções de natureza política vêm se sustentando enquanto, o próprio Eduardo comentou no vídeo dele, Canadá cedeu, México cedeu, Europa cedeu, o Brasil não poderá ceder. Não poderá ceder por quê? Porque já está consolidado o que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal. E nós fizemos até uma Magna Carta sobre isso, né? As raízes da punição de Trump, que são muito essencialmente políticas e só depois econômicas. Um dos assuntos é Jair Bolsonaro. Não há como o Supremo Tribunal Federal, eu não vejo plausibilidade num recuo do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o contrário, né? O que se vê tanto do Supremo quanto de Lula da Silva é por parte do Supremo um recrudescimento, logo em seguida a ordem de colocação da tornozeleira em Bolsonaro, a sua censura de falar em redes sociais, até de dar entrevistas transmitidas online, que é uma figura, para os que somos advogados, é estranho pensar, né? O ilícito de Schrödinger. Né? O sujeito dá uma entrevista, ela pode ou não ser publicada, então ele pode ou não estar cometendo um crime. Um terceiro, né? Um terceiro publicar, né? Então é um crime que ao mesmo tempo pode ser e não ser. Só vamos saber se alguém publicar. Então, o Supremo agravou a situação e Lula da Silva entrou no modo campanha eleitoral total. Lula parece não estar preocupado se os Estados Unidos vão reverter as medidas. Lula está preocupado em falar da jabuticaba, em dizer que Trump é o imperador do mundo, em fazer bravatas. Estas medidas que estão sendo anunciadas, da Magnitsky, primeiro são muito diferentes em natureza entre si, né? A Magnitsky é uma punição individual aos ministros, aparentemente, do Supremo Tribunal Federal, três dos mais poderosos, dos que mais comandam o show dentro do Supremo. A punição de expulsão da embaixadora é um problema muito grave, mas muito grave. É um rompimento de relações diplomáticas do Brasil com a maior potência do mundo, com a primeira democracia das Américas. É uma coisa rude, inimaginável. Em tempos de Guerra Fria, seria como se o Brasil estivesse no patamar de Cuba, né? Se aliado à União Soviética e rompido com os Estados Unidos. É de uma gravidade para o Brasil tremenda, mas Lula da Silva parece que não está preocupado com isso. Parece que acreditou nestas pesquisas que disseram que ele voltou a recobrar popularidade e quer mais é que vá nesse caminho. Então, o que vai acontecer a partir daqui? Trump vai dar para trás? Talvez o Brasil seja o que o Trump precisava. É muito confortável para ele adotar medidas como essa. Por quê? Porque se o Brasil dá para trás, ele fortalece a sua posição de grande líder global, líder do mundo livre, né? Como a Caroline Leavitt faz questão, que é a assessora de imprensa, porta-voz da Casa Branca, de chamá-lo. É um título informal do presidente dos Estados Unidos há muito tempo, o líder do mundo livre. Ele volta, já fez isso com a Europa, né? A Europa deu para trás, a Europa capitulou na negociação. Trump é o líder do mundo livre. Se o Brasil fizer isso, fortalece essa imagem. Se não fizer, o Brasil serve de mau exemplo. O Brasil serve como um país que tem porte o suficiente para que Trump diga para o resto do mundo: está vendo o que acontece com quem não capitula? Então, um rompimento de relações
diplomáticas, muito ruim para o Brasil. Muito ruim para o Brasil. Se o Supremo não voltará atrás, e acho que Eduardo e a família Bolsonaro gostaria de ver isso acontecer, não vai ver, talvez seja tão impossível esperar. Quanto esperar isso, é esperar que Lula da Silva crie juízo e pense um pouco no Brasil e menos na sua posição eleitoral para o ano que vem. E só relembrando aqui, né, você já deve ter acompanhado esse termo, né, da tal da Lei Magnitsky, que o que ela traz, né? Inclui o congelamento de eventuais bens que os sancionados tenham nos Estados Unidos e outras sanções secundárias que afetariam instituições e empresas que mantêm negócios com os magistrados. Por isso que chamam até de uma pena de morte financeira, né? O sujeito fica sem poder ter um cartão de crédito, ter conta no Google, enfim, todas as empresas americanas têm a obrigação de se afastar dessa pessoa sancionada. Inclusive os bancos brasileiros, por terem negócios também com empresas americanas, teriam a obrigação de se negar a ter contas bancárias e tudo mais. Além disso, né, então como a gente, só para deixar claro, quem traz essa informação sobre a possível expulsão da embaixadora é o Lorival Santana, da CNN. Ele diz o seguinte, olha, em um cenário de médio prazo, as medidas podem se agravar com um possível descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington, o que representaria na prática a sua expulsão dos Estados Unidos. Então estaria aí os 3 ministros citados, o PGR, Paulo Gonet, e outros membros também do entorno do Palácio do Planalto, diz aqui o Lorival, excluindo o Lula e a primeira-dama Janja. Adriano Janturco, eu quero trazer aqui uma manchete primeiro aqui do UOL, justamente reafirmando esta posição do Trump, né? Olha lá, Trump descarta adiamento e diz que tarifaço começa em 1º de agosto. Essa declaração aqui não é específica sobre o Brasil, é sobre o mundo em geral, mas o Brasil está inserido nesse contexto. E ele estava lá na Escócia para negociar justamente com a União Europeia, acabou conseguindo fazer essa negociação e reforçou que quem não resolver antes disso, 1º de agosto, vale para todo mundo essas sanções. Como é que você está vendo esse momento? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas, à audiência. Primeiro, deixa eu dar uns parabéns específicos para o tema de hoje. Gosto bastante, gosto mais que normal ainda, porque este programa semanal nos dá a oportunidade e não cotidiano, de olhar a coisa com um respiro mais amplo, com mais calma. Então, tentar entender por que o Brasil é tão importante nessa luta comercial é bem interessante para tentar nos afastar um pouco das notícias do dia a dia, etc. Claro que estamos aqui comentando, mas tentando dar uma visão mais profunda, mais de médio e longo prazo. Bom, sobre o anúncio, é isso mesmo, né? Como escrevi recentemente, Trump pode esperar muito mais que os demais e que o Brasil de forma específica. Ele tem a economia dele, né? Tem muito menos a perder que a nossa, é uma economia maior, uma economia bem mais rica. Então, e o Brasil para ele representa uma parcela minúscula da economia, enquanto aqui não é essa situação. Para nós é o segundo parceiro econômico. Então, ele está colocando isso sobre a questão do prazo. Eu diria que é espantoso como, me parece, pelo menos, claro que é uma percepção assim tangível que tenho, os tomadores de decisão do Brasil ficaram postergando, pegando tempo, indo muito devagar e ainda continuam. Assim, sexta-feira é aqui, dia 1 é aqui, já está chegando, já chegou praticamente. E nós tivemos essa notícia semanas atrás. Por semanas não se movimentaram. Por um lado, porque não queriam mesmo. Por outro lado, porque é sempre nessa esperança que prazo não é prazo. As pessoas não entendem que prazo é um prazo. Prazo é um ponto no tempo, não é um intervalo. Ah, pode ser dia 1, mas pode ser dia 2, pode ser dia 20 também, etc e tal. Então, me parece que não entendem as consequências que virão depois do dia 1. Algumas já, inclusive, estão acontecendo agora. Por quê? Porque alguns empresários americanos, compradores americanos, importadores americanos, já cancelaram compras de produtos americanos, que se tivessem comprado agora, teriam chegado depois do dia 1, então já está tendo impacto econômico. Essas empresas já estão fazendo as contas com perdas econômicas. E se alguns se enganam pensando que, ainda bem, vai ficar mais barato aqui o suco de laranja, a carne vai ficar mais barata, etc. Isso só no curtíssimo prazo. Porque claro que o cara não consegue vender
carne, suco de laranja no seu cliente habitual e revende aqui até mais barato eventualmente. Mas no médio e longo prazo, ele não vai mais produzir aquela quantidade, ele não vai produzir e não vai ter aquela margem de lucro maior, então ele vai demitir, por exemplo, e vai produzir bem menos. Então o impacto será gritante. Agora, sobre a questão do prazo, então me parece isso mesmo. Não acho que assim, isso não significa que que eles não estão abertos a negociar depois, mas já terá consequências. Ainda, sobre o porquê o Brasil é tão importante neste cenário, a meu ver, são uma série de motivos. Primeiro, porque, não obstante não seja um país muito grande do ponto de vista econômico, do PIB, etc. e tal, mas é obviamente a potência da América Latina, então é um país interessante nesse sentido. Segundo, porque é o país que não está cedendo, na verdade. Todos os outros países cederam e negociaram. O Brasil não está. Então está ficando fora dessas negociações por isso. Terceiro, por quê? Porque para sinalizar, olha o que acontece se você se aliar a China, Irã, Rússia, Venezuela, Nicarágua, ou seja, aqueles já são países perdidos, sempre são, foram e sempre serão inimigos dos Estados Unidos. Agora, quem se alia a estes e finge moderação, isentão, etc. tal, é isso que vai acontecer. Então, sinalização. Mas também porque o Brasil nos últimos anos foi um país extremista no combate, no ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, às big tech, muito mais que outros países. Se é verdade, por um lado, que teve algo deste tipo na Austrália, na Inglaterra e outros países também, aqui foi muito mais pioneiro, muito mais avançado, muito mais extremista. Então, evidentemente, as big tech reclamaram muito mais do Brasil e as repercussões agora estão se vendo, por isso, essa postura dos Estados Unidos contra o Brasil.